Oi, oi! Quando o medo de perder atrapalha o amor? Hoje a gente vai falar sobre ansiedade em relacionamentos. Eu sou Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao Calma Calma Aí, aí. sua dose de psicologia diária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que o medo de perder alguém acabou atrapalhando a sua relação? Você já se pegou stalkeando a pessoa, olhando se ela estava online a última vez que ela entrou no WhatsApp? Ou você já ficou ali pedindo reasseguramento o tempo todo, perguntando se ela te amava, se ela realmente queria estar com você? Isso é uma ansiedade dentro do nosso relacionamento e é mais comum do que a gente imagina. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá um like e comenta o que você está achando. E o que seria a ansiedade dentro de um relacionamento amoroso? Quando a gente fala de ansiedade, a gente já entendeu que ansiedade tem a ver com medo, certo? E quando a gente vai falar disso dentro do relacionamento amoroso, a gente vai falar daqueles cenários super catastróficos que passam na sua cabeça. Aquele medo de perder, né, o medo de ser abandonada, o medo de ser traído. E esse tipo de medo começa a gerar vários pensamentos na nossa cabeça, aquela preocupação excessiva em não acontecer isso. E para não acontecer isso, a gente vai começar a ter alguns comportamentos que podem ser prejudiciais para a nossa relação. Como, por exemplo, ligar em excesso, perguntar em excesso, criar situações de estresse no momento que não está estressante. Então, essa necessidade de confirmação, né, de reafirmar o amor de que está tudo bem no momento que nada está acontecendo e de maneira repetida e repetitiva, vai atrapalhar na fluidez dessa relação, né? A gente vai ficar um pouco mais tenso, a gente vai ficar um pouco mais com o pé atrás em relação àquilo. Por quê? Porque é o tempo todo uma pessoa pedindo uma prova de uma coisa que não está acontecendo. Então, como eu vou provar algo que não está acontecendo? Tá? Então, quando a gente fala desses medos, quando a gente fala desses receios, a gente está falando de crenças centrais, tá? Que, como a gente já falou aqui na TCC, são aqueles núcleos de coisas que a gente acredita que são muito fortes e são negativas. Então, essas crenças centrais negativas vão ter a ver com, por exemplo, ninguém me ama. Se ninguém me ama, toda vez que tá tudo bem, tem alguma coisa errada, tá bom Sim. demais. Se ninguém me ama, quando meu parceiro e minha parceira não atendem o telefone, tá aprontando, tá ruim, a gente tá em crise. Então, a gente começa a rodar no meio dessas crenças negativas exatamente para reafirmar esse medo e essa insegurança. E como é que isso aparece, né? É justamente aquele padrão de ciúme muito excessivo, né? Então, a pessoa que desconfia de tudo. São padrões de automonitoramento muito intensos, de querer saber o tempo todo onde é que a pessoa tá, de querer olhar a rede social o tempo todo. Então, está sempre ali rondando, sempre de maneira intensa. Padrões de reasseguramento, né? Porque claro que a gente quer saber que a gente é amado, a gente quer ouvir isso, mas dentro de um padrão ansioso, a gente precisa dessas comprovações constantes, né? Então aquela pessoa que ela não quer só saber, ela quer se reassegurar o tempo todo. Então, quando a pessoa assegura ali no momento, fala, né? Tem um momento positivo, que fala que ama, ou até a outra pessoa pergunta, né? Você me ama? A pessoa, sim, eu amo. Mas daqui a 2 dias ela já tá de novo. Ai, meu Deus, será? Então demorou para me responder. Será que ainda me ama? Então tem um padrão muito intenso de insegurança. Nada é suficiente, né? Exatamente. E uma interpretação constante de que tem algo errado, né? Então a pessoa demora um pouco para responder e ela já tá acontecendo alguma coisa errada. Esquecendo que a vida acontece, né? Que tem várias outras coisas que interferem nisso. E que aquele pensamento que eu tenho não necessariamente é verdade. E como é que isso acontece, né? A gente está falando aqui sobre o que é, sobre essas sensações. Mas se a gente avaliar de maneira geral, a ansiedade ela vem para uma sensação de ameaça, né? Como o Sati já falou. E essa ameaça, ela vem de uma construção das nossas crenças negativas, disfuncionais, que muitas vezes são baseadas em crenças de abandono, de rejeição. Isso pode acontecer por conta de construções antigas que a gente tem. As nossas crenças centrais, elas são construídas na nossa vida, na nossa infância, adolescência, e muitas vezes reforçadas por pessoas, por comportamentos posteriores. Então, se a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que já teve relacionamentos negativos, relacionamentos amorosos ruins, né? Que foi traída, que foi rejeitada,
Não só relacionamentos amorosos, é importante lembrar que essas crenças elas são construídas por também relações familiares, né? Então, relações familiares de negligência, de abandono também, abandono familiar existe. Isso pode ter ajudado a construir uma crença disfuncional, uma crença negativa, que isso vai continuar acontecendo. Lembrando, gente, que esses processos, eles não são necessariamente conscientes, né? Eles são processos muitas vezes automáticos, não é sempre que a gente percebe isso. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante justamente para a gente entender essas crenças, né? Para a gente perceber essas associações. Por que é importante a gente saber disso? Porque muitas vezes, quando a gente está ansioso num relacionamento, a gente joga a responsabilidade para o outro, né? Então, a outra pessoa tem que me deixar... O comportamento do outro. Isso, o comportamento do outro vai me deixando inseguro. E sim, às vezes acontece, né? A gente vai falar sobre isso, sobre essa comunicação. Mas nem sempre é isso. Às vezes, essa responsabilidade é nossa. Às vezes a insegurança é sua. Exatamente. Às vezes o outro está tendo um comportamento normal, está vivendo, e a gente, por ter essa crença, acaba desenvolvendo esse comportamento ansioso de resseguramento. Entender isso é importante para a gente entender qual é o momento de diálogo, de alguns comportamentos na relação precisam ser ajustados, mas o que é nosso, porque a gente não vai ajustar, ou não deveria ajustar a ponto da pessoa, né, tá ali o tempo todo, todas as horas, mandando mensagem, reassegurando o tempo todo, porque isso é cansativo, isso não é sustentável a longo prazo. Até porque se for seu, você vai ver em todos os lugares. Não adianta a pessoa fazer, provar ou tentar. Você vai continuar vendo porque você está buscando isso, porque está no seu campo de visão, né? Como se eu tivesse com óculos e ele tivesse com um arranhado. Isso. Não é que tudo que eu tô vendo tá arranhado. Quem tá arranhado é o meu óculos. Isso. E isso vai continuar sendo reproduzido em outras relações. Então, entender isso é importante pra gente focar em você, que é onde realmente precisa ser ajustado. E como na prática esse medo de perder atrapalha o amor? Na prática, a gente vê nos comportamentos, né? Que provavelmente você já presenciou em algum relacionamento que você viu ou viveu, como, por exemplo, comportamentos comuns de uma cobrança injusta, né? Sem ajuste nenhum. Ou seja, eu vou cobrar qualquer coisa que na minha cabeça esteja desajustada, mesmo que seja normal, natural. Por exemplo, meu parceiro e minha parceira não me atendeu, mas ele tá trabalhando ou fazendo alguma coisa que ele realmente não possa me dar atenção naquele momento. Aí eu vou começar a cobrar que ele fique mais atento, que me responda mais rápido, que me dê um sinal. Só que nem sempre isso vai acontecer. Até porque mesmo que você não esteja ocupado, você pode estar distraído. Então a gente vê uma cobrança desajustada no dia a dia. E novamente, se tá na gente, a gente vai começar a cobrar por qualquer coisa. Sim. Então vai ser uma coisa muito repetitiva. Outra coisa que a gente vê muito é o comportamento de vigilância. Tem gente, e eu já ouvi isso lá na terapia. Eu confio no meu parceiro porque eu sei tudo que ele tá fazendo. Gente, confiança é diferente de vigilância, tá? A gente não precisa vigiar algo que a gente confia. Eu não vou confiar somente se eu estiver seguindo ele no celular e sabendo exatamente o que ele está fazendo naquele momento. Vigilância é um comportamento que a gente faz exatamente para ver se está acontecendo alguma coisa errada, né? Se a gente for pensar em outros exemplos de vigilância, para ver se vai acontecer algo errado. Então, ficar de olho, ficar atento, pode gerar no casal aquela sensação de interrogatório, sabe? Sim. Aquela sensação meio que a gente está na sala de interrogatório com a luz na nossa cara. E aí, você fez o quê? Por que tal hora? Demorou meia hora, não demorou 20 minutos? Então, essa sensação vai deixando a gente reativo, vai deixando a gente meio que na corda bamba. A gente vai ficando um pouco mais ressabiado com a situação. Outra questão que é muito comum quando a gente está falando desse medo de perder é, ao mesmo tempo que a pessoa vai ter comportamentos ativos, como cobrar, como vigiar, também vai ter comportamentos passivos, como evitar algumas discussões importantes. Seja no sentido de não quero discutir para não perder, né? E a minha parceira, meu parceiro ficarem chateados comigo, como também não quero discutir, porque se a gente discutir, a gente vai ver que não está funcionando. E se a gente perceber que não está funcionando, vai acabar. Então a gente vai evitando alguns conflitos, evitando algumas conversas que são necessárias, que precisam existir, exatamente achando que a gente está meio que botando a poeira embaixo do tapete, sabe? E aí, isso a médio e longo prazo vai acumulando, né? Então a pessoa vai guardando aquilo, vai deixando ali. E pode, em algum momento, acabar explodindo, ter um comportamento agressivo, não conseguir comunicar bem, o que vai gerar também consequências negativas. Até porque, gente, vamos lembrar que a explosão é sua.
Não tem como o outro ter noção do que está acontecendo se a comunicação não for bem feita. Então, é a gota d'água. Eu não aguento mais. Mas não aguenta mais o quê? Se a gente não comunica, o outro também não tem como acessar. Então, é importante que a gente entenda que a explosão, ela vai vir de um excesso seu, de pensamento acumulado. Então, vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar para todo mundo conseguir, pelo menos, entender um pouco o que está acontecendo. E aí, o que a gente faz com isso, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você tenha alguma demanda com ansiedade aí, com essa parte nos relacionamentos, né? Primeiro, eu vou destacar sempre a importância de um processo psicoterapêutico, né? De você fazer um acompanhamento, porque tem muitas crenças aí centrais que são bem enraizadas, que são bem difíceis da gente flexibilizar. Então, a terapia é um espaço muito importante para a gente pensar isso. Mas vamos tentar elaborar alguns desses aspectos, né? Primeiro, fazer uma reestruturação de pensamento. O que é isso? Quando a gente está nesse momento de ansiedade mais intenso, a gente tem vários pensamentos aí que aparecem, né? Que vão surgindo. E o que acontece na maior parte das vezes? A gente acredita que porque a gente pensou é verdade, né? A gente faz essa associação. Mas não é. Senão era só pensar, aparecer na minha cabeça que ia acontecer, né? Que ia ali se realizar. Mas a gente acaba encarando esse pensamento como uma verdade, não questionando, não avaliando, e isso vai causando sofrimento. Então, uma forma importante é a gente avaliar: será que isso aqui que eu estou pensando faz de fato sentido, né? Essa associação que minha cabeça criou, ela é baseada na realidade? Eu tenho alguma evidência que isso está acontecendo? Ou é uma construção minha baseada nessas crenças, baseada em processos anteriores, em medos, em relações antigas que eu tô projetando para esse momento. Até porque pensar nisso não é que a TCC vai deixar a gente no mundo de Alice, que tudo é lindo, tudo é perfeito. A gente vai considerar sim a possibilidade do seu pensamento, mas a gente vai entender que existem outras possibilidades também. Ampliar o espectro do pensamento. Exatamente. Não é assumir que um pensamento é sempre falso, nem sempre verdadeiro, né? Até porque a gente vai olha aí, então eu tô numa relação que a pessoa já me traiu várias vezes. Eu tenho alguma evidência ali de que isso pode estar acontecendo, né? Isso vai sendo mais desafiador ainda. Um segundo ponto muito importante é a gente desenvolver nossa autoestima. Né? Autoestima, como a gente já falou num vídeo sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui, mas ela está totalmente relacionada com as nossas crenças. Então, muitas vezes esses processos eles vão se entrelaçando e a gente vai precisar fortalecer isso que a gente chama no senso comum de autoestima, né? Mas fortalecer os nossos ganhos, as nossas conquistas, o que a gente é, o que a gente acha da gente mesmo. Isso vai ser muito importante porque algumas vezes a gente atribui o nosso valor baseado no valor que a pessoa conta pra gente, né? O que a pessoa acha da gente, a gente fala que a gente é aquilo. E não, o nosso valor tem que ser atribuído por nós mesmos, o que a gente acha da gente, o que a gente acredita, como a gente se sente, o conceito que a gente tem da gente mesmo. Então, fortalecer isso vai ser muito importante. Assim como fortalecer nossa relação com outras pessoas, né? Então, criar autonomia. Em alguns momentos também, quando a gente fala essa questão da ansiedade, pelo reasseguramento, pela hipervigilância, a gente acaba voltando nossa vida muito para essa relação. E deixando de lado outras relações, né, de amizade, relações familiares, e a relação que a gente tem com a gente mesmo. Porque a gente precisa criar esses espaços de autonomia, de entender o que a gente gosta, entender quem a gente é sem o outro, sem ter uma relação. E fortalecer uma rede de apoio que é tão importante para a nossa construção, para o nosso bem-estar. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, que uma pessoa é a referência que eu tenho total da minha felicidade, se eu perco essa uma coisa, eu fico sem nada. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando que várias coisas vão se entrelaçar para você poder se segurar. E aí, como é que eu vou fazer, já que eu já estou focada nessa uma pessoa? Uma das coisas que a gente pode pensar, né, considerando a TCC, é a exposição gradual. Ou seja, eu vou começar a adicionar estressores, lógico, primeiro do que me estressa menos até o que talvez me estresse mais, tá? Eu vou adicionar estressores para situações. Então, por exemplo, toda quarta-feira, meu parceiro e minha parceira têm um evento. Toda quarta-feira, sagradamente. E aí eu começo a me sentir insegura, mal, porque a quarta-feira, né, parece que é mais importante do que eu. O que seria uma exposição gradual? Por que nessa quarta-feira você não cria uma quarta-feira sua? Ah, tô sozinha em casa, vou aproveitar. Ou então sai, vai ver umas amigas e aí você vai entender por que a pessoa tá saindo, tá? Vai fazer sentido de por que é tão legal sair. A exposição gradual é adicionar algumas situações, mesmo dando espaço individual, quanto dando espaço
para o casal, tá? Que eu sei que vai gerar estresse, mas que a gente pode começar a entender melhor o comportamento do outro. E com isso a gente vai aprender a tolerar a incerteza. Porque a ideia que a gente tem é, se ele não sair na quarta, eu sei onde ele tá, eu sei o que ele tá fazendo. Parece que a gente se segura numa certeza absoluta de uma coisa que não é uma certeza absoluta. Então, aprender a tolerar a incerteza é aprender que dentro de casa ou fora de casa, você não tem como ter total controle sobre aquela pessoa. E tudo bem, relacionamento é isso, porque as pessoas são diversas, né? São cheias de aspectos que a gente não vai acessar. Mas o mais importante para mim, né, em quase todos os relacionamentos, e aí a gente vai falar principalmente do relacionamento amoroso, é a comunicação, gente. Não tem como. Uma comunicação assertiva, uma comunicação bem feita, vai diminuir muito os obstáculos que a gente acaba criando. Por exemplo, quando eu falo de uma comunicação assertiva, é começar a entender que muitas acusações que a gente faz durante a nossa comunicação podem não ser realistas. Então, você não me ama porque você não me atendeu. Não é uma comunicação real, não é uma coisa de fato está acontecendo. Então, essa pessoa pode facilmente falar assim, não, eu te amo sim, isso não significa nada. E aí? E pode mostrar o que é para ela demonstrar esse amor, né? Porque tem uma interpretação individual. Cada um ama de um jeito, né? Então, você entender que a comunicação assertiva é comunicar o que você está sentindo e não o que você está concluindo, é que faz a diferença. Então, poxa, não é que você não me ama, mas olha, quando você faz isso, eu fico triste. Pronto. Isso a gente pode resolver. A gente bota na mesa e vê por que te deixa triste, o que te deixa triste, o que a gente pode fazer sem a pessoa também perder o espaço individual dela. E aí, quando a gente entende que o problema, por exemplo, está na minha insegurança, no meu medo, eu posso efetivamente pensar em estratégias junto com minha parceira, meu parceiro, de como viver melhor com aquilo. Então, não é que você vai parar de sair, de fazer suas coisas, mas será que a gente podia começar a fazer uma coisa quinzenal e depois aumentar o comportamento? Será que eu poderia, né, num dia que eu tô mais triste, te ligar e você voltar mais cedo? E aí, gradualmente, você ir percebendo que a coisa tá ficando sólida e você poder voltar ao seu comportamento. Então, comunicar é crucial para a gente conseguir se relacionar de qualquer maneira. Para a gente pensar no exercício prático aqui e pensando na comunicação, vai ser o seguinte. Eu quero que você pense naquelas frases que ficam rodando na sua cabeça quando alguma coisa te estressa em relação ao seu parceiro ou sua parceira. Por exemplo, qualquer coisa que me estressa, eu já penso que a pessoa não gosta mais de mim. Qualquer coisa que me estressa, eu já penso que está me traindo. Pega essa frase que passa na sua cabeça, está me traindo, não me ama, não se importa comigo, e tenta conversar, dialogar com essa frase. Se ele não me atendeu, ele não me ama. Peraí, uma conclusão rápida demais. Como é que eu vou conversar com essa conclusão? Ele já me traiu? Não. Então por que eu acho que isso é traição? Hoje é um dia que a pessoa está mais engajada no trabalho, ou pode ser que nem seja isso, pode ser que nesse dia a pessoa não está prestando tanta atenção no celular, ou simplesmente é normal que se demore de responder por N questões da vida. Então, dialoga com essas frases mais assustadoras que passam na sua cabeça. E faça isso sozinha, tá? Escreve, fala na frente do espelho, fala em voz alta, para você começar a entender que aquela frase, ela é uma catástrofe, ela é um excesso. Ela não é a realidade por si só. Então, vamos tentar fazer esse exercício para você tentar encontrar os pontos que te incomodam verdadeiramente. Pensar sobre isso é importante, gente, pra gente ter responsabilidade nessas relações. A gente tá batendo muito aqui nessa tecla de entender as suas crenças, porque a gente sabe o quanto isso interfere. E isso é importante pra gente não atribuir pro outro uma responsabilidade que não é dele. É claro que a gente vai sim pensar em ajustes, em possibilidades, mas a gente não tem como fazer com que aquela pessoa resolva ou tente gerenciar nossas crenças aí internas. Então, é um processo nosso, a gente precisa olhar para isso. Porque pode ser que essa relação não funcione, ou você pode já ter passado por isso, e sendo isso nosso, vai acontecer em outras relações. E é muito sofrido ter que passar por isso, ter que ficar enfrentando isso o tempo todo. Então, olhar para esses processos vai ser importante para a gente entender o que é nosso e o que a gente pode fazer com isso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem uma ansiedade mais intensa aí, que fica precisando monitorar ou se reassegurar o tempo todo. Aproveita e manda esse vídeo para essa pessoa para a gente tentar ajudar um pouco para entender alguns caminhos e possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal e acompanha a gente que toda semana sai vídeo novo.